Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança. Um bate-papo sobre a segurança pública no estado de São Paulo. Sempre recebemos no estúdio um parlamentar e 2 especialistas no assunto a ser discutido. Um debate de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, participe do nosso programa. Mande sua crítica, sua sugestão, sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. O programa Assembleia Segurança geralmente é feito no Salão dos Espelhos, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas hoje, excepcionalmente, nosso bate-papo será aqui no estúdio da TV Assembleia. O nosso assunto é o funcionamento da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, a DEPA, criada em setembro, depois da sanção do governador Geraldo Alckmin ao projeto de autoria do deputado Feliciano Filho. Aqui com a gente para debater esse assunto, o deputado Feliciano Filho, do PSC, Rafael Miranda, representante da organização não governamental Cão Sem Dono. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. A Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes existe um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Em cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos, o número chega a 1/4 da população humana. Nossa equipe de reportagem esteve nas ruas para ouvir o que a população sabe ou tem a dizer sobre esse assunto. Vamos ver. Eu já vi vizinhos batendo em cachorro, né? Batendo em gato, já vi. Eles abandonou lá, deixou os cachorros latindo, entendeu? No lugar em que eu morava acontecia muito, assim, de acordar e ver algum bichinho envenenado, algum abandonado na rua, em qualquer lugar. E a gente passava assim, pensava, o que eu posso fazer para levar esse bichinho, alguma coisa? Alguns até se recusavam e deixavam ali mesmo. Já denunciei algumas vezes, sim, eles vão correr atrás. Eu mesmo tenho um animal, eu cuido bem, tem que denunciar mesmo. Muitas vezes a gente passa na rua, né, vê os bichinhos aí jogados, gatos, né, nas praças, né. As pessoas não tem muito, não dá muito valor pro bichinho, né. Animais são tão assim maltratados pela população, então esse cuidado é extremamente fundamental. Quando a pessoa procura um animal é porque ela está um pouco carente, ela usufrui do carinho daquele animal. E por que logo em seguida que o animal não serve, ela dispensa? Então é como se ela pegasse um ser humano, bom, agora ele vale alguma coisa para mim, amanhã depois ele já está velho e não vale nada. Então eu acredito que pelo que o comportamento que ela tem com o animal, ela vai ter com o ser humano futuramente. Pode ser com o pai, com a mãe, com o parente. Hoje a pessoa busca o dinheiro e ela busca de formas, às vezes, que para ela é viável e descartável depois, que é o que acontece com muitos animais. Você vê pitbulls largado, quer dizer, enquanto ele está servindo para gerar dinheiro, ótimo, parou de servir, ele é largado, sabe, como se fosse um objeto e não é isso que acontece, né? Eu acho que a gente teria que preservar e cuidar, desde que você comprou, adquiriu, a responsabilidade é sua, é como um filho. Entendeu? Você tem que criar até o último dia de vida. Se você não quer o animal, né, você não pega, porque muitas vezes as pessoas pegam por empolgação e depois querem viajar, aí abandonam, né? Largam, falam assim, não vai dar, não dá para levar, então abandona, né? Eu não acho isso certo, né? Eu mesmo tenho um cachorrinho que já está há uns 18 anos comigo, o bichinho não tem mais nem dente, né? Mas tá lá, eu tô cuidando dele, ficar com ele até ele morrer. É crime de abandono de animais. Infelizmente a punição é só pagar uma cesta básica, não é uma coisa mais grave, mas infelizmente tem sim, é uma pena. Eu acho que uma das punições boas seria uma bela de uma multa estipulada, direcionado para essa área, para maus tratos. Que tem que ser presa, né? Tem mesmo que denunciar, né? Não pode deixar os bichinhos assim, jogado, não. Tem que denunciar mesmo. O animal é como um ser humano, não tem tanta diferença. Um tem 4 patas, nós também somos descendentes de animais, né? Então eu acho assim, que tudo que é feito para a natureza, para se manter a natureza, é o que nós temos de bom aqui no nosso país, eu acho que eu sou a favor. Acho que mais atenção realmente para eles. Eles merecem, sim, com certeza. Essa delegacia aí vai ajudar bastante.
Estamos, claro, com 2 especialistas aqui no assunto. Ainda bem que a nossa equipe de reportagem encontrou muita gente com consciência boa, né? Mas isso não é muito comum por aí, infelizmente, né? Ainda falta muita conscientização. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para o deputado Feliciano, para ele explicar qual a diferença de atuação da Delegacia de Proteção aos Animais, normal, comum, a DEPA e ambiental. O que cada uma faz, o que é de responsabilidade de cada uma? Entre a Delegacia Física, a DEPA e a ambiental? Isso. Bom, na verdade, a Delegacia Física e a Ambiental, ela tem uma diferença substancial, porque, até já vou aproveitar nesse gancho, já esclarecer uma questão e informar aí os telespectadores. Quando a pessoa estiver presenciando um ato de crueldade grave, né, que está pondo em risco a vida do animal ou levando ele a grande sofrimento, tem que ligar no 90 e chamar a polícia militar, né, ou seja ambiental, ou seja a polícia militar, porque é a polícia repressora, que ela tem o poder de chegar ali e evitar que aquele ato seja consumado. Agora, se for um caso já consumado, que o animal já aconteceu esse ato de maus tratos, enfim, o animal já perdeu a vida ou está em sofrimento grave, alguma coisa assim, já foi atendido, já foi socorrido, né? E aí sim a pessoa teria que procurar a delegacia física, né? Mas agora não precisa mais por conta da DEPA. Então, aquilo que a pessoa fazia e até se locomover até uma delegacia física, isso já não tem mais a menor necessidade, porque ela pode até através do celular mesmo, ou seja, cada celular hoje virou um escrivão de polícia, né? Olha que interessante, né? Então, cada um tem o poder de registrar o seu próprio boletim de ocorrência. Então, isso foi uma revolução muito grande. Tem 5 estados que já copiaram a lei tão rápido assim. Tenho certeza que dentro em breve todos os estados da federação terão a DEPA, né? Agora, então é importante salientar isso, porque na lei está dizendo que eles têm o prazo de 10 dias para dar o retorno de como é que está o andamento do processo. Então, então as pessoas, mas 10 dias é muito tempo, o animal já morreu. Então, repito, quando tiver necessitar uma ação rápida, tem que ser a polícia militar, 190. E aí, no caso de já consumado ou crimes leves, animais que estão amarrados numa corrente curta, mas que está num sofrimento contínuo e leve, é a delegacia, aí é a DEPA mesmo, entra lá e faz o boletim de ocorrência. O importante salientar que saiu um grande jornal de circulação, aqui de São Paulo, acho que o maior, uma pesquisa da própria secretaria, que São Paulo, com praticamente a população de só a capital, com mais de 12 milhões de habitantes, só tinha, em média, por dia, a denúncia de uma ou 2 denúncias de maus tratos por dia, quer dizer, um absurdo. Ao passo que nas redes sociais, essas denúncias são 10, 20, 30 denúncias, depende do dia, né? Então estava subnotificado, porque as pessoas muitas vezes não têm a disponibilidade de ir até uma delegacia de polícia, né? Às vezes por questões de condução, pessoa que cuida, enfim, de criança, ou cuida de idoso, ou mora longe, num DP. Então isso coíbe, inibe, e também muitas pessoas têm receio de ir até uma delegacia. Porque da mesma forma que existem os bons policiais, que é a grande maioria, graças a Deus, como toda profissão, existem os maus policiais, né? Eu mesmo já fui vítima de escrivão, de falar para mim que não era com eles. Quer dizer, teve casos de escrivão jogar papel na cara de pessoas que foi denunciar boletim de ocorrência, que, enfim, que foi lá para representar, hoje não precisa mais representar, mas de destratar pessoas. Então as pessoas ficam até intimidadas de ir até uma delegacia, né? Mas volto a ressaltar que a grande maioria esmagadora, atende bem e faz o seu papel. Então isso acabou, porque agora com a DEPA fica registrado no sistema, então não tem mais como o agente policial dizer que não está sabendo, quer dizer, fisicamente ele pode se recusar, muitas vezes, alguns se recusaram, não, isso não é aqui, e acaba passando batido e não fica registrado em nada. Agora não, agora vai estar no sistema. Então aquele agente policial que não atender o que determina a Secretaria de Segurança Pública, a lei, ele está passivo de sanção, né?
Deputado, eu não sei se pela legalidade ou pela coragem, ou de repente avaliando ali os riscos, a pessoa que vê uma situação de maus tratos, talvez o Rafael já tenha até feito, ou o senhor, chegar e já interromper esse agressor, porque de repente isso está acontecendo, segurar mesmo, isso acontece, como é que a pessoa deve, o que ela deve fazer? Porque às vezes até ela não vai ligar e, né, notificar antes de parar aquela cena ou parar aquela agressão, né? É isso que de repente ela quer fazer primeiro. É a mesma coisa que acontece se você estiver presenciando alguém brigando, matando uma pessoa, você pode intervir. Você ali, você praticamente se reveste quase de uma autoridade. Você pode dar voz de prisão, né? Mesmo sendo uma pessoa, um civil. Quer dizer, é a mesma coisa. Se tem uma iminência ali de uma atrocidade, de uma coisa muito grave, obviamente o popular pode também intervir e chamar a polícia, né? Enquanto aguarda a polícia, chama a polícia. Pode até deter. Quantos casos nós temos aí de ladrão que a sociedade detém, segura o delinquente, até a polícia chegar e entrega para a polícia, para a autoridade policial. Então eu acho que isso é uma coisa que se estende também à questão dos animais. O deputado falou das redes sociais. A ONG Cão Sem Dono tem uma página, né, na internet. Como é que vocês trabalham? Vocês também recebem muitas denúncias pela internet? A internet acho que veio para somar, né? As redes sociais Sim. Acho que somam, ajudam muito esse trabalho da proteção animal, né? Exato. A internet, né, a gente recebe cerca de 15 a 20 denúncias por semana, né, por e-mail, né? Telefone é diariamente, né, todos os dias 3, 4, 5 denúncias, né? E redes sociais, você tem centenas de denúncias, né? Aí você tem de São Paulo, do interior, até de outros estados. Então é complicado, é muita denúncia, né? E que deveria ser o papel da polícia fazer, né? Mas eles acabam procurando as ONGs devido à dificuldade que eles tinham, né, em fazer uma ocorrência, né? Isso está mudando um pouco. O que as pessoas alegam, Rafael? Que não conseguem esse contato? Às vezes, ou pela localidade, né? Às vezes a pessoa mora distante de uma delegacia, né? Ou porque tem medo de denunciar, né? E fazendo através de uma ONG, eles conseguem fazer isso anonimamente, né? Antigamente eles tinham que ir direto na delegacia e falar, olha, foi fulano que está praticando maus tratos. Então isso eles têm um certo receio, porque geralmente quem agride o animal é vizinho, é parente, é amigo, né? Então eles têm esse receio de estar fazendo essa denúncia. Esse anonimato também é garantido pela DEPA? Sim, isso é muito importante, Carla, porque esse anonimato, as pessoas podem, ou seja, a pessoa tem que colocar os seus dados, né, no sistema, porque é obrigatório, porque senão, a falsa denúncia de crime também é crime. Então ela coloca os seus dados, mas ela tem um botão, um local que ela clica, que ela pode pedir para preservar, né, o seu nome, ou seja, é que nem uma testemunha protegida, um denunciante protegido, ou seja, a pessoa que foi denunciada jamais saberá que ela que foi a denunciante. Porque muitas vezes a pessoa não quer denunciar, mas tem medo que o vizinho. Então, a maioria de denúncia é com o vizinho, né, que a pessoa está ali no quintal, ela vê a pessoa maltratando, mas tem medo de se expor. Então agora sim ela vai ficar no anonimato. Quer dizer, no anonimato perante ao vizinho, quer dizer, o vizinho não vai saber quem denunciou. Então isso vai, na verdade, cara, isso vai dar voz aos animais, né? Isso que é importante, porque essa lei, os animais estavam ali sofrendo, calados, quietinhos, e, né, um sofrimento grave, contínuo, e agora não, agora a DEPA ela trouxe a possibilidade de dar voz aos animais, né? Isso que é importante. Deputado, claro que o objetivo é evitar e combater os maus tratos, mas é também um incentivo à denúncia, como o senhor disse, são poucas registradas, né? E são muitos casos, a gente sabe e a gente vê pela internet. É verdade, eu acho que agora sim vai destravar. E tem gente que diz, mas agora não vai superlotar a denúncia. Não, só na capital tem 90 e poucos DPs, né? Quer dizer, então a distribuição vai diluir tanto, né? E importante também, cara, que isso daí vai servir para fazer o mapeamento, né? O mapeamento da cidade, para saber onde é que está tendo mais denúncias de maus tratos, para até dirigir as ações de políticas públicas, né? Não só da questão de superpopulação, com castração, identificação dos animais, para ver onde é que estão tendo animais mais abandonados, mas também para dirigir as questões realmente de ação de polícia mesmo também nos locais. Deputado, a estrutura, claro, a denúncia é eletrônica, mas tem que ter uma estrutura física, né? Profissionais para irem ao local, e etc e tal, fiscalização. Tem braço para tudo isso? Como é que isso é feito, né? Tem sim, porque, como eu disse agora, vamos colocar por base a cidade de São Paulo, como tem 90 e poucos DPs, isso vai ser diluído, né? Quer dizer, estava subdimensionado. Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo,
com 1 ou 2 denúncias por dia. Quer dizer, é muito pouco, né? Muito pouco. Então agora sim, com a DEPA, as pessoas vão ter a possibilidade de denunciar pelo celular, por onde, tablet, qualquer coisa. E aí sim vai ser distribuído para as delegacias e os agentes policiais, os investigadores, enfim, que terão que ir, porque eles vão na sua área de jurisdição, né? Então isso vai facilitar bastante. Rafael, você já presenciou casos de maus tratos? Teve algum resgate, alguma coisa que você viveu que te marcou? Ou que de repente na época não tinha DEPA, né? Ou tinham menos recursos? Conta um pouquinho pra gente da tua história. São muitos casos, né? Eu diria que em 10 anos de proteção animal, mais de 1000 casos, né? Com certeza. E todos são marcantes, né? Cada um tem uma história, é difícil você falar, né? Explicar, e você tá lá na frente do animal sentindo aquilo que ele está sentindo, né? A dor ou o sofrimento, né? São muitos casos. Como as pessoas geralmente fazem as denúncias para as ONGs, né, para as organizações de proteção, quando vocês têm que averiguar ou vocês resolvem, vocês acionam a polícia, vão junto, como é que é feito esse trabalho? Então, em alguns casos a gente precisa acionar a polícia, né? Ou porque a pessoa é muito agressiva, ou porque corre risco para a nossa equipe, né? Então a gente tem que acionar a polícia. Na maioria dos casos a gente trabalha com bom senso, né? Vai, conversa com a pessoa, tenta ver por que está acontecendo aquele maus tratos. Alguns casos apenas uma conversa se resolve, né? Em outros casos não, a gente precisa recolher o animal, né? E tá levando o animal com a gente, né? E aí sim, aí é feito todo um processo, um boletim de ocorrência, né? Para poder vendo se a gente consegue uma punição para essa pessoa. E aí, nesse caso, o que geralmente acontece, deputado? Para onde vai esse animal e o que essa pessoa responde? Aí nós vamos entrar num caso que é complicado. Hoje no Brasil as penas são muito brandas, né? Quer dizer, mas são brandas não é por conta da Lei de Crimes Ambientais, é por conta da Lei 9.099, que é uma lei que nasceu para desentulhar os fóruns de processo, que pegaram todas as leis que tinham pena aqui de 3 meses a 2 anos e denominaram de crime de baixo potencial ofensivo, ou seja, se a pessoa botar fogo num cachorro é baixo potencial ofensivo. Quer dizer, é um absurdo, uma distorção da legislação, mas no Brasil é assim, a pessoa vai lá, ela faz o judiciário oferece para ela uma transação penal, né? O que é essa transação penal? Ou ela vai fazer um trabalho comunitário, uma cesta básica, e ela não é processada. Mas dentro dos próximos 5 anos, ela não pode cometer nenhum outro delito com relação à Lei 9.099. Caso ela cometa, ela pode, se julgada for, ela pode perder a primariedade. Se for condenada, pode perder a primariedade. Ela pode ser presa, ter um cerceamento de direitos, por conta de um acidente de trânsito, por causa de uma briga qualquer. Quer dizer, então começa a limitar direitos. Então é importante salientar que as pessoas, não dá nada, não vou denunciar. Não, tem que denunciar sim. Ela vai ter que constituir advogado, ela vai perder tempo, vai ser um martírio para a vida dessa pessoa. Então é educativo, tem que fazer sim. Agora nós tentamos, cheguei 10 vezes a Brasília, porque tinha uma comissão, acho que ano retrasado, eu sou um pouco ruim de data, acho que foi ano retrasado, tinha uma comissão de 17 juristas do Brasil todo que se reuniam no Senado semanalmente para a construção do anteprojeto do novo Código Penal. Então nós fomos lá, montamos uma comissão grande, composta de protetores de animais, de advogados, de promotores de justiça, até desembargador. E nós montamos a comissão e a primeira vez a Brasília eu fui só representar o grupo. Na oportunidade o ministro Gilson Lippe me deu a palavra e eu disse aos juristas que a forma como está a legislação estava deixando a sociedade no estado de profunda angústia e tristeza e deixando os agentes policiais, o Ministério Público, o Judiciário de mão atada, por conta da fragilidade da lei. Inclusive tinha acontecido aquele caso de Yorkshire, em Goiânia, estava aquela comoção. Então, nós fomos muito bem recebidos e participamos fomos várias vezes, depois foi a doutora Vânia Tuda do GECAP comigo, depois foi o pessoal do Fórum Nacional, e cada vez nós íamos nos revezando. Eu cheguei a 10 vezes a Brasília até conseguimos mudar o texto. As penas que nós conseguimos alterar foi uma grande vitória. Aí sim, nós igualaríamos as leis de primeiro mundo, dos Estados Unidos, as pessoas podiam ser presas realmente. Mas o relator, que era o senador Gilson Lippe, hoje o governador, conversamos com ele e combinou, falou, não, vamos manter, tem legitimidade, Só que no final ele não cumpriu aquilo que havia combinado com a gente e retroagiu todo aquele nosso trabalho, nós perdemos, né? Ele acabou retroagindo
E agora nós temos que recomeçar, né? Mas foi uma oportunidade muito grande, porque era a construção do novo Código Penal. Mas eu quero salientar que as pessoas, mesmo com a fragilidade da lei, ela não deve de forma nenhuma deixar de denunciar, porque não é ruim. A pessoa vai ter conselho de advogado, vai dar uma dor de cabeça tão grande, e é educativa, ela vai acabar se conscientizando e não praticando esse ato novamente. Até porque se não tiver a denúncia é muito difícil tirar o animal do sofrimento, né? Exatamente. Então acho que o que deve mover num primeiro momento é você livrar o animal daquele sofrimento. E para fazer isso você tem que dizer quem comete esse maus tratos, né? E acaba aí a denúncia se concretizando, né? Então independentemente da lei ou não, as pessoas têm que denunciar até para salvar esse animal, né? Sim, para conseguir dar uma qualidade de vida para ele. Sim, tem outro lado importante, né? Às vezes aquele animal está sofrendo maus tratos. Então, se você vai e só tira o animal da pessoa, o que acontece? Você está abrindo uma brecha para que ela pratique esse maus tratos com outro animal, né? Que ela pegue um novo animal, né? Porque tem gente que pega o animal por impulso, né? Porque ele é filhote, mas ele esquece que aquele animal vai crescer, né? Dependendo do tratamento que você vai dar para ele, ele vai se tornar um animal agressivo se você prende numa corrente. Então, não adianta você só tirar o animal, né? Se você não fizer uma ocorrência, você não registrar isso, ela vai pegar um animal futuramente e vai praticar os mesmos maus tratos com o animal. Ou, entendeu? Ela pode ir depois numa delegacia, procurar na delegacia e falar assim, olha, você roubou o nosso animal. Quem autorizou você tirar esse animal daqui? Né? Porque ela vê aquilo lá como uma propriedade. Né? Ela não vê o animal como, digamos assim, parte da família. Aqui é uma vida. Né? E ela não vê por aí. Então é importante você registrar a ocorrência, para que você não tenha problemas futuros na hora de sofrer um processo que você roubou aquele animal, ou para que ela não pratique maus tratos com um novo animal novamente. Nas redes sociais a gente vê muito casos de protetoras, protetores, organizações que fotografam tudo, né? Isso é importante, Rafael? Sem dúvida, é muito Até importante. para se provar que realmente aquele animal estava numa situação de maus tratos? Sim, é importante você registrar tudo o que está acontecendo com aquele animal, né? Porque se você não tem prova, como você vai poder tirar o animal da pessoa ou educar, né? É complicado. Hoje tem muita denúncia falsa também, né? Ou pessoas que não sabem o que é maus tratos, né? Às vezes o cachorro está latindo, porque é normal do cachorro latir, né? Então isso já gera uma denúncia. Quantas denúncias a gente já atendeu onde a gente chega lá, né? E realmente não é uma denúncia, né? É um animal que está latindo, né? Ou alguma falta de informação da pessoa que tem o animal, né? E isso acaba até gerando grande custo e perda de tempo para as ONGs, né? Quando é constatado maus tratos, esse animal vai para onde? Para uma ONG? Quem socorreu é que fica com a responsabilidade? Como é que é feito? Vai para um abrigo? Depende do caso, né? Porque assim, o delegado ele pode depositar esse animal para quem ele achar mais conveniente. Eu queria só complementar uma questão que o Rafael disse agora, sobre a DEPA, quer dizer, a pessoa quando ela está acessando, ela pode inserir fotos, vídeos, arrolar testemunhas, né? E fazer um breve relato. Então, é importante fazer a prova. Então a prova ela pode ser testemunhal ou material, né? Então, e é muito importante quando a pessoa for denunciar, e aí também nessa esteira que o Rafael acabou de dizer, não sei se vocês sabem, mas eu fiz 3.000 resgates de animais. Eu atendi, minha vida foi só resgatar bicho. E nas denúncias, uma época eu fiz um índice de um período, naquele período nós vimos que 70% das denúncias não procediam. As pessoas, está sem água e comida, o cachorro chegava lá, estava num local que ela não tinha visto água e comida. Então, teve um dia, até que eu fui atender uma ocorrência, tinha um cachorrinho muito magro, eu fui lá conversar com a pessoa, quando eu cheguei lá, ele falou para mim, pois não, o senhor veterinário? Eu falei, não, eu vi uma denúncia aqui, ele falou, esse cachorrinho, quando eu peguei ele, na semana passada, ele não andava, agora já está andando. Então é muito fácil, por exemplo, você entrar até numa entidade de proteção animal e fazer uma denúncia, porque a entidade de proteção animal só resgata animais em sofrimento, não resgata animal sadio. Então os animais que estão lá estão se convalescendo, né? Estão ali geralmente os animais não estão nem andando quando são recolhidos por uma entidade de proteção animal. Então é muito importante ter esse discernimento, né? Mas é aí que está, por isso que é importante os policiais terem um pouco desse discernimento, ir até o local, mas só da pessoa receber, né, um policial lá,
Esses dias mesmo tive um caso que o DEPA ainda não estava no ar ainda, mas acionamos a Polícia Militar, tinha um cidadão numa cidade do interior, estava fazendo ritual com animais, do que ele acreditava, ele pegava os animais à noite, colocava o som alto e fazia ritual e torturava aquele animal até a morte. Né? Quer dizer, aí conseguimos ligar a polícia, a hora que a Polícia Militar chegou lá, ambiental, na casa dele, depois chegou, o delegado já chamou ele, já mudou de figura, ele já parou com tudo. Agora, se ninguém denunciar, ele vai continuar fazendo isso, porque ele sente prazer nisso, não sei no que ele acredita, e estava torturando os animais, né? Então, pegou o gato do vizinho, arrancou os 2 olhos do gato do vizinho, quer dizer, colocou, enfim, fez, né? Punha fogo, queimava cachorro vivo, fez um monte de coisa. Quer dizer, agora a polícia chegou lá, pronto, ele já parou, já negou, né? Então é importante a denúncia. Então, quantos animais estão sofrendo, caladinhos, o vizinho não quer denunciar, tem medo, a pessoa não vai à delegacia porque não tem condições. Então, realmente, é importante a denúncia, é importante também que as pessoas também trabalhem como agentes nesse sentido, Sem né? dúvida. Até para evitar as denúncias falsas, toque a campainha, pergunta o que está acontecendo, né? No caso desse cachorro magrinho, já ia descobrir que o cara estava tentando salvá-lo, né? E não o contrário. Né? As pessoas podem ajudar também dessa forma, né? Tentando conversar. Como o Rafael disse, muitas denúncias acabam sendo resolvidas na conversa, na conscientização. Não é isso? Na educação. Isso é muito importante, muito importante. Rafael, esse trabalho que você faz de maus tratos, você disse que as pessoas muitas vezes não sabem o que é maus tratos, né? Faz a denúncia, está acontecendo tal coisa. O que já chegou para você que não era maus tratos? E eu queria que depois, deputado, a gente esclarecesse exatamente o que caracteriza maus tratos, né? Leves, pesados, enfim. Muito cachorro que sem água e comida no quintal, né? Às vezes a pessoa deixa num cantinho escondido, né? Para evitar pombo, ratos, esse tipo de coisa. Então a pessoa passa, vê e acha que aquilo é maus tratos. Animais doentes, né? Mas que estão em tratamento, a pessoa acaba vendo e acha que é maus tratos, né? Então ela não tem aquela cultura de bater na casa da pessoa e perguntar, olha, o que está acontecendo, eu posso ajudar? Não, ela simplesmente vai, tira uma foto, é maus tratos. Teve um caso em Atibaia, agora recente, gravíssimo. Uma senhora que a filha estava morando nos Estados Unidos e o cachorro tinha por volta de 18 anos e tinha um tumor muito grande no testículo. Ela foi no veterinário e falou, pela idade dele, ele morre na mesa, não tem como operar. Então a senhora vai cuidando dele assim, os medicamentos são esses aqui, a senhora vai dando. Uma pseudoprotetora de animais chegou lá com uma outra ONG de proteção animal, com a polícia ambiental, retirou o cachorro dessa mulher. A polícia ambiental errou drasticamente. Então o comandante falou assim, a gente erra às vezes por excesso ou pela falta. É complicado, uma linha tênue, mas faltou discernimento, que o agente que estava ali, o policial, não é veterinário, tem que ter um laudo. Não é assim. Retirou o cachorro dela, levou para uma ONG. A mulher está respondendo por crime de maus tratos. E o cachorro morreu. O cachorro dormia com ela na cama. E o cachorro morreu na ONG. Quer dizer, olha que absurdo. O cachorro não foi operado porque não podia ser operado. E aí, uma pseudoprotetora, que devia ter um pouco de conhecimento, um pouco de discernimento, foi lá e fez esse absurdo, junto com uma entidade que se diz protetora de animais. Mas numa visita dessas, se a tutora tem ali a carteira de vacinação, tem os documentos do cachorro, já dá para você ver que tem cuidados com o cachorro, né? Argumentou isso com o policial, e o policial ignorou, que nem tivemos outro caso também, no interior também. Eu estou dizendo o seguinte, igual existem bons profissionais, existem os maus. Uma senhora também tinha muito gato, ela ficou doente, ficou 3 dias internada. E uma vizinha chamou a vigilância sanitária foi lá, falou, não tem nada de errado lá com os gatos. Não contente, ela chamou a Polícia Militar Ambiental, multou ela em R$400 mil. Como é que uma pessoa pode pagar R$400 mil de multa? Ela tem 100 gatos. Quer dizer, então existe algumas questões que assim, tem que ter um treinamento. R$400 mil ela compraria ração por compraria uma anos, propriedade, né? colocaria um spa para os gatos. Ia construir um gatil, né, para esses gatos. Então, isso que eu quero dizer o seguinte, e ressaltar. A Polícia Ambiental, eu sempre tive uma parceria, porque sempre, quase 20 anos trabalhando com isso, tem sido assim um exemplo. Eu mesmo tenho elogiado muito o trabalho da Polícia Militar Ambiental, tem feito um trabalho maravilhoso, toda a polícia. Mas, como toda profissão, existem alguns que cometem. Imagina quantos policiais tem. Então, talvez um treinamento para todo mundo, fazer um treinamento, isso seria importante para melhorar um pouco esse discernimento, né?
Porque aí, aqui já apontei 2 casos absurdos, né, de aberração que descabida, quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Talvez teria que ter um treinamento, alguma coisa assim, né, mais específica. Por outro lado, tem maus tratos que às vezes não chegam. Abatedouro clandestino, que corre solto, o cara que abate animal de forma para vender, agora é época do Natal, tem muito isso. E cadê a secretaria, né, a polícia, para ver isso? Cadê, por exemplo, a secretaria do Estado, que faz a questão do controle de aftosa, lá, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo? Tem que coibir, tem que ir atrás. Agora é um período crítico disso, né, os animais. Nós vamos falar desse período, dessa época do ano, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Você também pode participar do nosso programa sobre segurança pública. Mande sua sugestão, sua história ou crítica para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. O Assembleia Segurança vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. A Assembleia Segurança está de volta e hoje o nosso assunto é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Aqui com a gente para debater sobre esse assunto, o deputado Feliciano Filho, do PSC, Rafael Miranda, representante da organização não governamental Cão Sem Dono, e conosco, a partir de agora, o capitão Wellington, da Comunicação da Polícia Ambiental. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso segundo bloco de discussões. Eu queria abrir esse bloco falando sobre a época do ano, que foi o assunto que a gente deixou no primeiro bloco. Essa época do ano é uma época difícil para a proteção animal. É a pior época do ano. Por quê, Rafael? Porque as pessoas saem de férias, né? Elas acabam abandonando o seu animal, né? Ou quando não abandonam, elas deixam o animal em casa com um balde de água e um balde de comida por dias, né? E aí chega a denúncia pra gente, né? De abandono de animais, né? É uma situação complicada, porque você não sabe se ele foi abandonado ou se a família viajou, né? E a gente fica numa situação meio complicada, porque é muita, mas muita denúncia, é muito animal abandonado, muito animal preso, e a gente entra num colapso, porque a gente não tem condições de atender todos esses animais, né? Para você ter uma ideia, o que a gente atende em 3, 4 meses é o que chega para a gente em uma semana, né? E o que fazer? Esse é uma época muito difícil para a gente. Dezembro, janeiro e carnaval. Dezembro, janeiro e carnaval. E tem campanhas de conscientização para, de repente, mudar esse cenário, nem que seja a médio ou longo prazo? A gente procura fazer, né? Mas é uma coisa assim pequena, porque a gente consegue atingir 200, 300 mil pessoas, né? Quando a gente mora numa cidade que tem milhões de pessoas, milhões de habitantes. E o grande problema não é só a questão de cão, gato, né? É a questão do abate, né? Essa época do ano começa o abate e todo mundo, e não é só abatedouro normal, mas os clandestinos começam a vender muito, né? Então o processo de abate não tem nenhum controle de CIF, não tem nenhum processo de sensibilização, é assassinato puro, é tortura pura, quer dizer, é um absurdo. Eu acho que nessa época do ano tem que ter a Polícia Ambiental, a Polícia Civil, a Secretaria de Defesa Agropecuária, teria que incentivar o seu pessoal a correr atrás disso de forma mais efetiva, porque é absurdo que começa a matança indiscriminada, isso aí. Deputado, o abate, ele é considerado maus tratos? Em quais casos? Como é que funciona nesse sentido, no abate propriamente dizendo? A gente pode separar esse assunto em dois. Primeiro, a questão legal. Perante a questão legal, obviamente, aquele abatedouro que tem que ele é registrado, que está apto a fazer isso, que eles utilizam aquela pistola de ar comprimido na testa e tal, eles consideram que não é maus tratos. Obviamente, para nós protetores, tudo é maus tratos. Eu chegar para uma pessoa e falar, eu vou te matar, mas vou te matar com uma injeção. Legal, bacana, viu? Você não vai matar pau. Quer dizer, é absurdo isso. Quer dizer, para nós protetores, que somos vegetarianos, enfim, que defendemos, enfim, eu vou um programa inteiro para falar sobre isso, obviamente, para nós é maus tratos de qualquer maneira. Mas perante a legislação, não. Os abatedouros clandestinos, eles matam a marretada, fazem a sangria, quer dizer, que também que é um absurdo. Como é que pode, quer dizer, a pessoa que faz isso não tem nem Deus no coração, né? Quer dizer, é uma questão cultural que eles acabam fazendo.
E isso sim, a polícia tem que intervir o mais rápido possível, porque a partir do momento que ele está comercializando essa carne, ele virou um abatedouro clandestino. O que a legislação difere um pouco, a defesa agropecuária, é que se é para consumo próprio, mas também é um paradoxo, né? Então, como é que ela pode abater o animal se não tem processo de insensibilização? Se não tiver processo de insensibilização, é tipificado na lei de crimes ambientais. Quer dizer, é crime sim, né? Mas, enfim, fazem vista grossa. Porque, isso é cultural, então o abate para comer, para consumo próprio. Tá bem. Agora, se tiver comercialização, se ele vender 1 quilo de carne, é abatedouro clandestino. Esse que é o fator de caracterização, o fato gerador da irregularidade. Capitão Wellington, nós falamos aqui da época do ano, que é complicada, muitas denúncias, muitos casos de abandono. Vocês também sentem isso, muitos chamados, muitos pedidos nessa época do ano? Com relação aí ao que foi citado, a Polícia Ambiental não aumenta muitos pedidos por se tratar de área urbana. Então, na verdade, essas denúncias são através do 90 e o policiamento territorial que faz esse atendimento de abandono de animais em área urbana. Então, para nós, Polícia Ambiental, não aumenta a questão de abandono de animais, porque essa denúncia não chega diretamente ao policiamento ambiental. Porque o policiamento ambiental é mais voltado para os animais silvestres. Então, na área urbana, não temos tanta demanda. Mas tem casos em que a polícia, a pessoa liga para o 190, a polícia vai e acaba acionando vocês por algum motivo? Como funciona? Sim, no caso da policiamento territorial constatando maus tratos, e aí cabe uma penalização administrativa com auto de infração, que aí sim é uma particularidade do policiamento ambiental. Somente o policiamento ambiental é que faz a elaboração do auto de infração ambiental, que é a penalidade administrativa, e aí sim nós damos esse suporte para a confecção do auto de infração ambiental tão somente. Vocês fazem o encaminhamento também, capitão? Sim. Desse animal? Sim, no caso dos animais, verificando que esses animais estão lesionados, machucados, eles vão para o CETAS, para o CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres. Assim que são recuperados, são destinados para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, para verificar se esse animal, no caso do animal silvestre, ser reintroduzido à natureza, ou não sendo possível a reintrodução na natureza, ele vai para um criador autorizado e regularizado. Capitão, tem um e-mail para denúncias, é isso? Sim, é ambientaldenuncias@policiamilitar.sp.gov.br. As pessoas podem mandar e-mail, pedir para... Com certeza, a Polícia Ambiental pede para que a população denuncie, para que nós tenhamos conhecimento desses atos aí, contrários à legislação ambiental, para que possamos tomar as medidas cabíveis. E como a gente estava falando da DEPA e agora do funcionamento, nada funciona se não tiver a denúncia, né? As pessoas têm que denunciar, realmente Exatamente. Mandar e-mail, ligar, usar essas ferramentas que estão disponíveis, né? Sim, exatamente. Precisa chegar ao conhecimento da Polícia Ambiental para que possamos adotar as providências cabíveis. Eu queria falar um pouquinho sobre transporte de animal. O que é caracterizado maus tratos? Como que se transporta animal? Tem também animais de grande porte, né? Como é que se faz esse transporte? O que caracteriza ou não maus tratos nessa situação? Esse é um ponto muito importante, porque a grande maioria dos transportes, por exemplo, frango, eles vão dentro de uma caixinha, não sei quantos frangos dentro de uma caixinha de plástico, né? Porco, enfim, eu acho que existe inclusive muita reclamação com relação a isso. Você vê porcos tombando, dizer que tombou um caminhão com porcos que o cidadão nem carta de habilitação tinha, né? No frigorífico lá acho que em Bauru, até tentamos falar lá, nem deram retorno, enfim. Então existe realmente uma precariedade muito grande com relação ao bem-estar animal no transporte. Eu acho que isso nós temos que aí pensar em fazer uma legislação que regule isso. Capitão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre tráfico. Como é que vocês atuam? Vocês são chamados? Em quais casos? Tem muitos chamados a respeito disso? O que mais ocorre são as fiscalizações do policiamento rodoviário, que acabam se deparando aí com pessoas transportando animais em compartimentos dentro de veículos de forma clandestina e onde estão realizando esse tráfico desses animais. Então aí a Polícia Ambiental é chamada, nós vamos lá e adotamos as providências cabíveis com relação à parte administrativa e parte criminal.
Mas com relação à investigação, é feita pela delegacia especializada. Vocês atendem os em animais. flagrantes, né? Sim, porque aí justamente. tem realmente essa penalidade, os termos, a destinação dos animais. Os bloqueios realizados tanto pelo policiamento rodoviário ou por nós mesmos, policiamento ambiental, nas vicinais que não são específicas de fiscalização do policiamento rodoviário. Olha, esse programa foi divulgado também nas redes sociais e nós recebemos muitas perguntas. Eu vou abrir agora para algumas perguntas que as pessoas mandaram para a gente por e-mail do programa, através das redes sociais, tá? A Cristina Bonzengo, ela é presidente de um grupo de proteção. Ela pergunta o seguinte: qual a providência que pode ser tomada se a Polícia Ambiental, mais para o capitão, após uma denúncia, se nega a ir ao local, alegando não possuir transporte veterinário para o atendimento? Isso aconteceu durante um resgate de um cavalo em uma situação absurda de desnutrição e abandono. O que é feito? O que ela pode fazer nesse caso? Ela ligou, a ambiental não podia ir, não tinha transporte, não tinha um veterinário. É de quem essa responsabilidade? O que ela faz? Esse animal é de grande porte, né? É mais difícil socorrer e estava lá agonizando. Se está ocorrendo um crime e existe ali um sofrimento do animal, a Polícia Ambiental tem o dever de deslocar até o local, constatar a denúncia e assim acionar os órgãos competentes para realizar o transporte desse animal para um local adequado. Se a ambiental, como ela disse, se nega, né? No caso aqui se negou, o que ela faz? Ela denuncia a ambiental? Sim, ela tem que denunciar um órgão público que está deixando de prestar um serviço público. Com certeza ela deve denunciar, sim. Para quem ela porque a denuncia? Polícia O Ministério Ambiental Público? pode ser também o Ministério Público. Então ela tem que denunciar, porque o policial ele tem a obrigação de ir até o local, constatar a denúncia e assim, não tendo o suporte para o transporte, procurar o órgão público que tenha condições de realizar esse transporte. A Luciana pergunta em quais casos é permitido a eutanásia. Animais muito idosos que estão numa situação de sofrimento, aí é permitido? Como é que é feito? Bom, aí precisamos diferenciar, né? Porque a Lei Feliciano, que nós inclusive já está indo para o 20º estado, graças a Deus, porque antigamente as prefeituras recolhiam os animais e faziam o controle populacional através da matança indiscriminada, que é um absurdo. Quanto mais se retira os animais das ruas, mais eles se multiplicam. Mas a eutanásia tem que ser respeitado o termo exato da palavra eutanásia, que é para aliviar um sofrimento que não tem cura, né? E aí sim, é bom se a gente falar de cães e gatos em centros de controle de zoonose, canis municipais ou congêneres, o RT é o responsável técnico, o veterinário responsável técnico, para cada animal que ele fizer uma eutanásia, ele tem que preencher um laudo justificando o motivo pelo qual ele fez essa eutanásia. Nós temos um caso agora em São Paulo, inclusive, de um animal que foi feito, nós estamos questionando a eutanásia desse animal. Então, e as entidades de proteção animal têm direito a ter acesso a esses laudos, né? Agora, a questão de um cavalo atropelado numa estrada, o sofrimento, isso fica muito a cargo do veterinário para ele saber se aquele animal tem chance de recuperação ou não. Então fica mais essa questão na consciência e no conhecimento técnico do profissional que estiver indo até o local. Uma pergunta aqui da Roseli Batista. Ela pergunta o seguinte, é interessante essa pergunta: serão montadas, se existe, né, a possibilidade de se montar equipes para cuidar efetivamente dos acumuladores de animais? Porque tem isso, né, tem uma diferença entre os protetores e os acumuladores, né, infelizmente. Cara, eu estou com um caso agora, desculpa eu até me antecipar, mas eu acabei de mostrar para o Rafael, recebi uma denúncia hoje de Mariporã, de uma senhora que colocou animais, inclusive de raça, mas perdeu o controle, não sei, não mora, parece que mora em São Paulo, nós vamos apurar isso hoje. E ela é uma acumuladora, e agora os animais estão se matando lá e já não tem condições de alimentá-los. Nós precisamos diferenciar um pouco, quando as pessoas dizem, acumuladora, protetoras que acabam juntando muitos animais, precisamos denunciar, precisamos prender, precisamos fuzilar em praça pública, quer dizer, exagerando, mas não é assim, gente, essas pessoas precisam de ajuda, e não é de repressão, não é de paulada, não. Essas pessoas precisam de quê? De orientação, de ajuda para castrar os animais, ajudar a doar, porque tem muita gente que tem o coração maior do que a cabeça, né? As pessoas ficam tão sensibilizadas que elas vão juntando o bicho. Conheço uma moça em Campinas que ela pegava gato na rua e levava para dentro do apartamento, juntou 20 e poucos gatos, deu rinotraqueite e morreu quase tudo. Quer dizer, na rua não teriam pego a doença. Quer dizer, então, com o intuito de fazer uma boa ação, acabam prejudicando os animais.
que eu sempre digo, os animais, todos eles querem ter um amo. O animal, ele tem um amo, o resto ele atua, mas todo animal ele tem um amo, a pessoa que ele ama. Então, todo animal tem que ter um lar, ele não quer viver tipo num carandiru, quer dizer, com centenas de animais. Então, o caminho é esse, a gente tentar ajudar. Já atendeu casos de acumuladores, Rafael? Vários, todos os dias chega a denúncia pra gente, né? E a gente atende alguns. Mas a gente procura, né, usar o bom senso, levar um psicólogo, ajudar na castração desses animais e na adoção deles. E aos pouquinhos a gente vai reestabelecendo aí um diálogo com essas pessoas, né? E doando esses animais. É um trabalho demorado, mas é um trabalho que vale a pena. Até pela quantidade, né? Geralmente Exato. são vários animais, né? Não dá para se resolver o problema rapidamente. Exatamente, demora meses, né? O processo de tratamento desses animais, né? E a adoção deles, que é um pouco mais complicada. Nesses casos a ambiental atua, capitão? Não, porque Trabalha também junto ou não? Não, porque como eu te falei, esses casos ocorrem na área urbana. E aí sim, eles são prestados apoio pela prefeitura através do setor de zoonose. Se precisar de um apoio, eles acionam, Caso constatado né? algum crime ambiental, alguma infração ambiental, aí sim a Polícia Ambiental vai atuar. Queria dar um dado, cara, que é super importante, assim, nós estamos falando aqui de animais, de superpopulação, e isso vai se agravar cada dia mais. Por quê? Enquanto não tiver um controle populacional efetivo, para vocês terem uma ideia, saiu uma revista de circulação nacional no passado, que eu no começo desse ano, me lembro, que hoje nós temos 48 milhões de crianças no Brasil contra 52 milhões de cães. Isso é uma pesquisa do IBGE. Exatamente. É uma pesquisa do IBGE. Tem mais pets do que crianças nos lares brasileiros, né? E eu dizia isso já em 2001, que isso ia acontecer. Eu dizia que ia ultrapassar a população humana. E vai acontecer. A USP fez uma pesquisa na cidade de São Paulo, em 2004 e 2010. Nesse período de 6 anos, a população humana ela cresceu 3,6%. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60%. E a felina, 152%. Fizeram uma projeção até 2030, se nada for feito em termos de controle populacional, nós teremos mais cães e gatos do que gente. Então, enquanto os governantes não se atentarem que isso é urgente, que esse controle populacional tem que começar ontem, quer dizer, não dá para adiar mais nada, né? Eu acho que São Paulo mesmo castra por ano em torno de 100 a 150 mil animais. Esse número é insuficiente. Para começar a atingir o fator exponencial, né, que eles se multiplicam em caráter geométrico, né, tem que ser no mínimo 500 mil animais ano. E privilegiar as fêmeas, porque tem que castrar macho, sim, na hora de você doar um animal, vai para uma feira de adoção, tem que castrar macho e fêmea. Mas em programas de castração por saturação é assim, você entra num bairro, zera aquele bairro, depois você vai para outro bairro. Então tem que privilegiar as fêmeas, castrar as fêmeas, porque elas sim, que nem um dia um prefeito entrou no meu gabinete e falou: deputado, o meu veterinário bonzinho na minha cidade, e está fazendo um preço baratinho, vai castrar todos os machos do município. Eu me dei um acesso de riso. Eu falei: deputado, por que você está rindo? Eu falei: que ele colocou o nariz de palhaço no senhor. Porque castrar macho, se o senhor castrar todos os machos da sua cidade, não vai resolver absolutamente nada, porque sempre fica o resíduo. E esse residual vai falar: prefeito, muito obrigado, o senhor acabou com a concorrência. E vai vir fecundando todas as fêmeas. Quer dizer, o senhor vai perder dinheiro e tempo, vai perder tudo. Então, tem que privilegiar a castração das fêmeas. Deputado, essa pergunta é da Daniela Lemos aqui. Ela pergunta quais as medidas para 2017 para melhorar no estado essa política de castração, né? A gente sabe que aqui em São Paulo ainda tem alguma coisa, mas em muitas cidades do interior não tem nenhuma política de castração. Não existe. Simplesmente não existe. Não é que castra pouco, é que não castra. Verdade. Né? O poder público não tem essas... A castração e identificação. Todas as cidades do mundo que identificaram seus animais de forma sistemática e até compulsória, diminuíram em mais de 70% os animais de rua. Isso prova que as pessoas, quando dizem animais abandonados, nenhum texto meu tem animal abandonado, porque eles não representam nem 20% dos animais de rua. 70% é animal perdido, não é abandonado. Eu sei porque nós fizemos uma pesquisa, uma época, sobre isso, não chega a 20% animal abandonado. Uma grande maioria é animal perdido. As pessoas acham que o animal sai e não coloca cartazes no bairro. Acha que ele sabe mandar e-mail, que ele sabe telefonar, que ele sabe... Quer dizer, é um absurdo. As pessoas têm que perder um animal, o melhor que tem é forrar o bairro com a foto do animal, dizendo: olha, foi perdido esse animal. Esse é o que tem, esse tipo de atuação que mais dá resultado. Capitão Wellington, eu tenho um outro caso aqui. Na verdade, é um caso um pouco pessoal. Eu passei por uma situação de um cachorro também que ficou dentro de uma residência fechada
E a ambiental me disse que iria se o tutor estivesse no local. Mas o tutor havia abandonado o cachorro, então eu não tinha como resolver aquela situação. A polícia militar disse que ela também não poderia entrar, mas que os moradores poderiam entrar. O que fazer nesse caso? Porque, acima de tudo, o protetor, né, ou a pessoa que está ali querendo fazer um resgate, quer agir de acordo com a lei, claro, né? O que fazer nesse caso? O ambiental não vai porque não tem o tutor, a militar não entra na casa. Como é que faz? Nesse caso, constatado realmente que o animal se encontra dentro da residência, o melhor é solicitar um mandado judicial para que se possa, a polícia militar ou ambiental, entrar dentro da casa e fazer salvamento desse animal. A militar, inclusive, constatou. Eles olharam, mas disseram que não podiam entrar. Olha, o correto é solicitar ao judiciário uma autorização para que possa entrar na residência e retirar esse animal de lá. Em Campinas tivemos um caso semelhante. Um pessoal viajou e deixou para uma pessoa cuidar. Essa pessoa não cuidou. E lá já tinha uma pitbull morta, teve briga no quintal, e tinha uns animais, tinha mais de 50 animais, desde pássaros, gato, tinha de tudo. E aí a polícia, acionei a polícia, muitos anos, mais de 10 anos, acionei a polícia militar, ambiental, esteve presente, e aí eu chamei uma veterinária, ela deu laudo. A partir do momento que ela deu laudo, a polícia militar abriu, entrou e resgatou os animais e levou para o centro de controle de zoonose. Então isso foi feito, o bombeiro, inclusive, apareceu também, abriu lá, e foi resgatado os animais, sim, todos eles, mas com o laudo da veterinária. É porque nesse caso, com o laudo da veterinária, se constata o crime. E havendo o crime, pode entrar sem mandado judicial. Então é importante sempre ter esse profissional. Sim. Vocês devem ter muitos contatos de profissionais que vão junto. Sim, nós já temos uma veterinária responsável, onde todas as denúncias ela acompanha, né? Sempre para constatar os maus tratos e até mesmo para prestar o atendimento para aquele animal, né, na necessidade. A Jéssica faz uma pergunta para o senhor, deputado. O que o senhor acha sobre o uso de animais em testes de laboratório? Existe um projeto já? É isso? Nós conseguimos aprovar o PL 777 já há 2 anos, que proíbe a utilização de animais no setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Estamos lutando hoje, saindo aqui do programa, vou para o Palácio, vamos aqui discutir com os deputados. Tem um projeto de iminência de ser votado hoje, estamos discutindo muito. É um projeto que restringe a utilização de animais no setor de ensino. Temos a relação com todos os países, Canadá já não utiliza mais, Estados Unidos apenas 2 faculdades utilizam, enfim, para não me alongar, isso não tem a menor necessidade mais. Fizemos uma grande audiência pública aqui na casa com os melhores técnicos do Brasil e também técnicos, não só técnicos a questão de médicos e veterinários, mas técnicos jurídicos, também vimos um juiz federal atestando a legalidade da lei e mostrando que hoje praticamente muito difícil dissociar e não imputar crime. As pessoas estão fazendo esse tipo de procedimento. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de procedimento que não haja método substitutivo. E desde que tenha método substitutivo, se constitui em crime. Então nós temos tido, inclusive, faculdades do Estado, né, não vou aqui citar o nome, mas até porque o responsável por isso já se parou com todo o procedimento, até pediu aposentadoria, está respondendo processo civil e criminal por isso. Então isso é uma tendência, nós temos que aprovar essa lei o mais rápido possível, até porque os alunos eles saem com muito maior destreza, por exemplo, a própria USP, que foi a pioneira nisso, eles fazem o estudo neles em cadáveres, né? E o cadáver é tão bem elaborado que chega até a sangrar. Quer dizer, um trabalho maravilhoso da professora Júlia Matera, a doutora Andete Miranda também na faculdade do ABC também já parou isso faz muito tempo. Quer dizer, o aluno ele consegue fazer até 30 vezes, né? Então ele cria destreza. Enquanto que o animal vivo, ele está tão preocupado com o sofrimento do animal que ele não presta atenção na técnica a ser executada. Isso acaba também desensibilizando os profissionais, né? Então não existe hoje nenhum motivo, até a questão de custo de biotério, ele suplanta muito mais o custo de você pegar, contratar os métodos substitutivos, comprar aqueles manequins, né? Até a laparoscopia, o governador estava com uma dúvida com relação à laparoscopia. A laparoscopia hoje também é feita em bonecos também, então não existe um item só que tem necessidade de fazer com animais vivos. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem um minutinho aí de considerações finais. Capitão Wellington. Só peço à população que ajude a Polícia Ambiental com denúncias, que liguem, que mandem e-mails para que nós possamos estar verificando essas situações, não só de maus tratos, todos os crimes ambientais. A Polícia Ambiental está à disposição da população para tentar diminuir e coibir essas ações criminosas. Rafael.
lembrar a todos que as ONGs, elas resgatam animais, né, que estão doentes, né, ou seja, que não conseguem se manter sozinhos, né, e animais sadios a gente não resgata, porque muita gente acaba ligando para a gente para resgatar um animal em situação de maus tratos, né, quando na realidade ele não está naquela situação, um animal doente que não está naquela situação. Então a gente resgata animais que não têm condições de sobreviver sozinho. E aproveitando também, as ONGs também precisam de ajuda para ajudar, né? Sem dúvida. Então, se as pessoas, de repente, não têm condições de fazer um resgate, ajuda uma ONG, né? ONG também paga conta, compra ração, compra remédio, né? Exato. Todas elas precisam de ajuda. Com certeza. Importante destacar isso, né, Rafael? Verdade. Deputado. Quero, primeiramente, parabenizar a TV da Assembleia Legislativa por essa iniciativa de um programa tão bom quanto este. Quero também aqui parabenizar o capitão Hélio pelo discernimento, de mostrar realmente que existem, que nem eu disse no programa antes de chegar, que 99% da Polícia Ambiental faz um serviço maravilhoso, mas sempre tem aqueles que não fazem, e eu gostei muito da sinceridade, da franqueza do capitão. Parabenizar aqui o nosso querido Rafael do Consendono, que faz um trabalho maravilhoso há muitos anos. E o meu recado é o seguinte, quero pedir para a sociedade que castrem seus animais. Nós só teremos menos problemas com animais quando tivermos menos animais. Então, castrem e vá até o pet shop mais próximo da sua casa, coloque uma coleirinha de identificação com o telefone. Porque nunca vai acontecer de meu cachorro fugir, escapar, é engano. Então, coloque uma coleirinha de identificação no seu animal, porque depois entra o desespero depois que ele fugiu. Então, por favor, castre e identifique seu animal. Maravilha, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Assembleia Segurança fica por aqui. Obrigada pela participação de todos os meus convidados e obrigada a você que está em casa pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.